certo? Primeira coisa que a gente vai ver é olhar a redação do artigo, ver o que esse artigo fala, do que esse artigo trata, certo? Vamos lá então. O artigo é o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Pessoal, isso aqui é muito simples de entender. É chamado de anterioridade da lei. Olha aqui na mão chata, né? Anterioridade da lei. Mas na verdade é uma coisa bem simples e bem fácil de se entender, e agora a gente vai explicar para vocês, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, senhores, a retroatividade da lei é proibida. O que é isso? Retroatividade da lei. A lei voltar ao passado, ela não pode retroagir. Vamos fazer então um desenho aqui para vocês entenderem um pouquinho como que isso atua dentro do direito. Nós temos uma linha aqui, e essa linha aqui eu vou chamar ela de linha do tempo, tá certo? E para cá é o futuro. E bem no centro dela, eu vou fazer uma marca, aqui nós vamos ter uma outra marca, e aqui no futuro uma outra marca. Nós temos então, essa marca do meio vai ser a marca do fato, tá certo? Esse aqui é um fato. O fato que ocorreu aqui com a nossa pessoa foram dois crimes, tá certo? Ele estava portando drogas, portando drogas, e também havia cometido um furto, tá certo? Então, o fato aqui da pessoa X era portar drogas e cometer um furto. O que acontece então, pessoal? Vamos dizer que nesse primeiro ponto aqui, eu vou chamar aqui de lei 1. E o segundo ponto, de lei 2. A lei 1 definiu o crime de furto. Ela falou pra gente o que é e o que não é o furto. E a lei número 2 definiu pra gente que era proibido o uso de drogas, tá certo? De drogas. Então nós temos aqui a lei 1 definindo o crime de furto e a lei 2 definindo o que era proibido usar drogas. Essa lei 1, ela foi editada, ela começou a entrar em vigor, ela começou a valer quando? Ela começou a valer no ano de 1950, no nosso caso hipotético. E essa lei 2 no ano de 2000. Só pra gente ter uma noção de tempo, quase aqui 50 anos. Esse fato aqui ocorreu lá pela metade do caminho, em 1985. 1985 foi onde ocorreu este fato. Então nós temos uma pessoa que cometeu dois fatos no ano de 1985 e duas leis que regiam de formas diferentes esses fatos. Pelo que essa pessoa vai responder? Vamos lá ver o que a lei diz. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então essa lei fala o seguinte: eu não posso ser responsabilizado por um fato se não tem uma lei definindo esse fato como crime. Ok? Então tá, em 1985, o furto era definido como crime? Sim, ó. Então esta lei aqui, o que ela vai fazer? Ela vai ter a eficácia dela a partir daqui e vai atingir essa conduta. Essa lei vai atingir essa conduta e vai definir esse crime de furto. Então o nosso sujeito X responde pelo furto. Tá certo? Agora, vamos analisar com a nossa outra lei de 2000. A lei que proibia o uso de drogas começou no ano de 2000. Isso é hipotético, tá, pessoal? Não foi uma lei em 2000 que começou a proibição do uso. Só pra gente poder entender. O que fala o artigo? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, em 1985, era proibido, no nosso caso, o porte de drogas? Se a gente for olhar aqui, eu não coloquei uma lei aqui proibindo. A nossa lei só vem em 2000. Então, essa lei aqui de 2000, ela não pode retroagir, ó. Aqui, vamos fazer um X aqui, ó. Ela não retroage. Essa lei, ela só vai andar para frente, pessoal. Ela só anda para frente, tá certo? Isso daqui, então, é o que quer dizer esse artigo primeiro. Não há crime sem lei anterior que defina. E a parte de baixo quer dizer o quê? Não há pena sem prévia combinação legal. Ninguém pode sofrer uma pena se não tem uma lei definindo aquela pena. O furto, se ele não tivesse uma pena em 50, ele não poderia responder por uma pena. Mas como aqui no nosso caso tinha, ele vai responder por uma pena. O furto tem pena de 1 a 4 anos, e o juiz vai definir depois o que ele vai responder por conta só do furto. Então o X só vai responder pelo furto, pelo porte de drogas, ele vai estar livre, tá certo? Vamos falar algumas coisinhas sobre a anterioridade da lei ainda. Vamos lá. Da onde vem a anterioridade da lei? Ela vem do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 39, ele prevê o seguinte: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. A mesma coisa. Então olha só a correspondência de artigos. Tudo que tá no artigo 1º do Código Penal, tá no artigo 5º da Constituição Federal, nesse inciso aqui, no inciso 39, tá certo? Olha só que interessante. Tudo isso aqui que é tão facinho, como que o pessoal chama, como que o pessoal dificulta isso daqui pra vocês? Ele chama esse artigo 5º, 39, de princípio da legalidade ou reserva legal. Olha que coisa mais estranha pra gente aprender, hein? Princípio da legalidade ou da reserva legal, tá? Ou da reserva legal. Aí cai isso numa prova e você fala, pelo amor de Deus, o que é esse princípio da legalidade e reserva legal? Simples, pessoal. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. É a mesma coisa aqui do artigo 1º, é a mesma coisa que a anterioridade da lei, tá certo? A gente precisa ter, olha como é básico, olha como é fácil de entender. A gente precisa ter uma lei. Por quê, pessoal? Porque qualquer conduta que não encontre norma penal, ela não é crime. Qualquer conduta que não se encontre norma penal incriminadora é lícita. Ou seja, qualquer conduta que não esteja na norma penal é válida. Como que funciona isso? Quais são as implicações disso? Simples, pessoal. Tem na lei que é proibido usar drogas? Então não posso fazer. Na administração pública é um pouquinho diferente. Ela só pode fazer o que está na lei. Mas isso é assunto para outro dia, tá certo? Nós estamos vendo primeiro este assunto aqui desse nosso quadro. Eu vou mudar um pouquinho agora aqui a nossa tela, só pra gente poder entender algumas complicaçõezinhas que existem nesse artigo. É bem rapidinho, bem fácil de entender também, mas é uma pegadinha que pode cair pra vocês, uma pegadinha aí que pode deixar vocês sem saber o que fazer. Vamos lá. É o inciso de baixo da Constituição, que ele fala o seguinte, ó. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Olha que legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que eu falei pra vocês no começo? Que não há crime sem lei anterior que defina, certo? Então não vai haver um crime se não tem uma lei que defina. E eu falei que a lei nunca retroage, ela não volta. Olha o nosso exemplo aqui, ó. A lei teve um X aqui, ó. Teve um X, não deixou essa lei de drogas retroagir. Mas vamos então analisar uma outra coisinha dentro da nossa lei. O que é? Nós criamos uma nova lei aqui, ó. E essa lei falou o quê? Que a gente pode furtar. Essa lei falou que o furto é permitido, ó, furto legalizado. Essa nossa nova lei, que é do ano de 1990, falou o quê? Que o furto é permitido. Puxa, mas eu tenho um grande problema aqui. O furto que o X cometeu foi em 1985. E agora? Agora é bem simples. Por quê? A lei penal não retroagirá, salvo, olha o salvo aqui, para o quê? Beneficiar o réu. Então, se essa lei aqui é benéfica, se ela é melhor para o réu, ou seja, ela falou que o furto pode ocorrer, ela descriminalizou o furto, ela falou que pode furtar. Então, essa lei permite que ela faça o quê? Que ela volte aqui e alcance esse fato. Por quê? Nesse dia ele foi julgado e foi condenado a uma pena de 1 ano. Vamos colocar aqui no nosso exemplo. E ele vai ter que cumprir essa pena. Só que acontece o seguinte, pessoal, essa lei que surgiu aqui nova, beneficiou ele. Então vamos dizer que ele começou a cumprir esse 1 ano, foi condenado em 1990. Vamos colocar 1989, tá certo? Em 1989 ele teria que começar a cumprir a pena dele. Só que em 1990,
menos de um ano aqui depois, vamos colocar um espaço assim, vem uma lei falando que não tem mais crime de furto. Então, antes dele acabar de cumprir, o que vai acontecer com a pena dele? Ó, furto já era. A lei volta pra trás, pra quê? Pra beneficiar o réu. E se essa lei, em vez de determinar que o furto fosse excluído, falasse assim, o furto agora tem uma pena de 2 anos a 10 anos de prisão. Piorou a situação. O que acontece aqui, ó? Aqui não pode. Aí não pode retroagir. Mas isso também é assunto para uma outra aula. Só pra gente entender então, vamos fazer um resumo rápido. Artigo 1º do Código Penal, anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Se a lei for anterior ao fato, ela pode ser aplicada. Se a lei é posterior ao fato, ela não deve ser aplicada. Mas agora, pessoal, vamos para o nível 2. Vamos passar para o nível 2, vamos dar uma dificultadinha aqui na nossa matéria, que também não é muito difícil, tá certo? É uma coisa bem tranquila também da gente entender. Que é o seguinte, vacatio legis. Olha que coisa mais difícil, que é a vacatio legis. O que é isso, pessoal? É simples. Foi lá o legislador que criou a lei, tá certo? Esse é o momento aqui, ó, que a lei foi criada. Só que o legislador falou o seguinte, ó, eu preciso de 5 anos para que essa lei comece a valer. Tá certo? Então ele pediu um espaço aqui de 5 anos. Acontece então o seguinte, olha que interessante. Eu tenho aqui a lei, aqui é quando ela foi publicada, todo mundo tomou ciência dela porque ela foi publicada no Diário Oficial. Ela já está, esse espaço aqui, ó, ela já está em vigência. Durante esse espaço aqui, ela está em vigência. Só que ela ainda não entrou, olha aqui outra palavrinha mágica, em vigor. Ó, esse aqui é o X da questão, tá certo? Só nesse ponto aqui, depois dos 5 anos, é que ela vai entrar em vigor. E como chama esse tempo então? Que a lei está publicada, em vigência, mas não está em vigor. Vacatio legis. É um tempo que o legislador dá para você se acostumar com a lei, pra gente entender o que é essa lei e entender que ela vai começar a valer a partir de um certo ponto. Isso pode ou não existir. Mas qual que é a grande sacada aqui? Não há crime sem lei anterior que defina. Aí a pergunta vem e fala o seguinte, exatamente nesse ponto, eu vou instituir o crime de furto. E aí, pessoal? Exatamente nesse ponto, o X comete o furto. Como a gente fica nessa situação, hein? A lei está em vigência. Aqui falou, ó, não há crime sem lei anterior. Ele tem uma lei, a lei anterior ao nosso fato, e está definindo o crime. O que vai acontecer aqui nesse caso, pessoal? Essa lei não vai ter efeito sobre o X. Ele não vai responder sobre esse fato, porque a lei ainda não está em vigor. Olha só que coisa legal. Então só quando ela entrar em vigor é que você vai começar a responder por esse crime. Então a lei precisa estar publicada na vigência e em vigor. Precisa ter acabado a vacatio legis dela. Tá ok? Vamos dificultar um pouquinho mais pra gente terminar o legal. Só o seguinte, você lembra dessa lei aqui, ó? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então vamos falar que essa lei que eu marquei aqui de amarelo, que ela falasse que o furto não é mais crime. E exatamente nesse ponto aqui, o X cometeu um furto. E aí, pessoal? Como vai ficar? Vamos esquecer esse outro X aqui. Vamos deixar só aquele X anterior ali. O X aqui cometeu um furto. Essa lei está falando que não é furto. Só que essa lei ainda não está em vigor, ela só está em vigência. Ela foi publicada e está no período de vacatio legis. Está esperando o pessoal se acostumar com ela. E aí, o que acontece? Existem alguns doutrinadores de direito, vocês sabem, é tudo assim. O doutrinador vai falar que sim, que não. Mas existem fortes correntes dizendo o seguinte. A lei ela só vai poder valer, ela só tem a possibilidade de valer nesses casos para beneficiar o réu. Olha que legal. Nesse ponto aqui, no nosso último X, que eu paguei, eu vou voltar ele aqui para a gente entender dois exemplos, tá certo? Não há mais furto. Se não há mais furto, mas ainda a lei não está em vigor. Mas tem muitos doutrinadores que falam, como ela é benéfica ao réu, como ela vem para ajudar o réu, ela pode voltar aqui e falar, viu, você não vai responder por furto não, porque não é mais furto aqui nessa lei. E o segundo entendimento é que ela também passa a ter valor para beneficiar o réu. A palavra mágica é beneficiar. Essa é a palavra mágica. Sempre que vocês ouvirem isso aqui no direito penal, beneficiar o réu, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, porque é muito provável que seja correta. Então tá, pessoal, existem correntes, tá? Existem correntes contrárias, dizendo o seguinte, se tem uma lei que ainda está em vacatio legis, que não entrou em vigor, mas que é para beneficiar o réu, eu posso começar a aplicar ela. É discutível, mas tem posicionamentos, então a gente tem que estudar. Então é isso aí, pessoal. Bem facinho para vocês, anterioridade da lei, não tem nenhum segredo, tem que ter uma lei para valer um crime, tá certo? É só isso aí. Obrigado e até a próxima.